Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje dentro do curso auxiliar administrativo, aprendendo o módulo 2, Comunicação e Atendimento ao Cliente. É um módulo muito importante, pois a comunicação é a origem do nosso próprio desenvolvimento, do nosso empreendimento, do nosso negócio, como também é por meio da comunicação que podemos estabelecer conexões, sejam elas sociais, como dentro do mercado de trabalho. Então, vamos iniciar conversando um pouquinho sobre o módulo de hoje. Comunicação. Pontos de abordagem. A comunicação eficaz no ambiente de trabalho é uma habilidade essencial para promover um bom clima organizacional. Contribui para o aumento da produtividade, fortalece as relações interpessoais e a comunicação, ela envolve a comunicação verbal e também a comunicação escrita. O uso da linguagem adequada é fundamental para transmitir a mensagem de forma clara e profissional. As habilidades de comunicação no ambiente de trabalho, elas se apresentam sobre a comunicação verbal e a escrita. E vamos ver como utilizar a linguagem mais adequada. Por exemplo, temos também nesse módulo o atendimento telefônico e o atendimento presencial. Como lidar com clientes e fornecedores, técnicas de atendimento eficaz, a relação empresarial e a redação empresarial e a redação oficial, e-mails, relatórios, memorandos, ofícios, comunicados, abaixo-assinados, produção de atas. Exatamente, atas são realizadas durante as reuniões. E-mails, como escrever e-mails dentro de um ambiente laboral. Tudo isso vamos ver a partir desse módulo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A comunicação verbal e a comunicação escrita são muito importantes. A verbal, ela se representa pelo tom de voz, pela clareza na articulação das palavras, pela postura, que vão impactar na compreensão da mensagem. Se falamos de um modo mais gritando, um tom alto, se gesticulamos muito, tudo isso vai ser captado tanto pelos nossos clientes, se estamos dentro de uma atividade que envolve a prática de vendas, de comércio, de lidar diretamente com o público, como também no próprio ambiente laboral, entre os nossos colegas de profissão e a chefia. Já a comunicação escrita, é imprescindível que a gramática esteja correta, haja coerência e objetividade, que são elementos fundamentais para que se evite a ambiguidade e o ruído na comunicação. A má interpretação é algo muito delicado no ambiente de trabalho e também impacta na permanência ou não da pessoa no ambiente de trabalho, como também pode ser impactante para que ela não tenha uma desenvoltura de sucesso, impacte, por exemplo, na hora de uma promoção. A comunicação verbal é aquela feita por meio das palavras, na oralidade, de modo presencial. Para ela ser eficaz, esse tipo de comunicação ela tem que fluir, ser fluida no ambiente de trabalho. Então, vamos já apresentar algumas orientações. Clareza e objetividade são muito importantes. Atuar diretamente, comunicar com clareza e direto, sem rodeios, evitar uso de jargões e termos excessivamente técnicos. Claro, a menos que a outra pessoa tenha o conhecimento necessário.
Você não vai utilizar termos técnicos com o cliente que está vindo ao estabelecimento para fazer uma aquisição. Você tem que transformar essa linguagem do que ele está lhe pedindo do produto que ele está querendo adquirir de uma forma clara e objetiva, na linguagem do dia a dia, dar todas as explicações necessárias para que eles tenha o conhecimento sobre o produto e, claro, isso vai impactar na aquisição ou não daquele produto, na concretização ou não das vendas. O tom da voz é muito importante, tem que ser adequado. Não dá para imaginar alguém que trabalhe na área de vendas que esteja excessivamente estressado, gritando. Então, momentos de formalidade, o tom tem que estar sério e respeitoso. Em contextos informais, o tom pode ser descontraído, seja naquele momento do happy hour, na saída do trabalho, mas dentro do ambiente laboral, o respeito e o tom de seriedade têm que ser imperativos. Claro, mesmo no ambiente da informalidade, é necessário manter o profissionalismo, tá certo? Outros pontos importantes: escuta ativa. Ouvir atentamente o que os outros estão dizendo é muito importante. Sabe aquele ditado? Escuta mais do que fala? Tá aqui, se aplica bem. Prestar atenção no que os colegas comunicam para responder de forma pertinente e eficaz. Empatia é um valor inestimável no mercado de trabalho. É importante se colocar no lugar do outro para entender as suas necessidades e perspectivas, o que facilita a comunicação e o entendimento mútuo. Vivemos um momento no mercado de trabalho onde a questão da acessibilidade é muito importante, a inclusão. Então, a empatia é essencial. Evitar interrupções, interromper o outro numa reunião, nada disso. Devemos passar a impressão da valorização, isso é essencial. Valorizar o outro, isso sim é fator fundamental. Jamais podemos deixar de interromper uma pessoa no momento em que ela está explicando, expondo suas ideias. Isso é extremamente deseducado. Então, precisamos ouvi-la até o final e depois respondê-la. A comunicação escrita está aqui. Organização e clareza. Estrutura de suas mensagens de forma clara. Coloque tudo isso bem claro na hora que você vai escrever. Coloque uma introdução, contextualize o assunto, seja bem objetivo, desenvolva e explique suas ideias principais e não se esqueça de concluir com o resumo o ponto central da abordagem. Seja objetivo, nada de textos longos, nada de ser prolixo, seja direto no que você pretende colocar, use adequadamente a gramática e a ortografia. Boa escrita, sinônimo de excelente atitude profissional. Verificar sempre a ortografia e a pontuação antes de enviar qualquer mensagem, e isso também se aplica aos e-mails. Muito cuidado. Evite ambiguidades. Escrever, procure usar sempre frases e palavras precisas. Ambiguidade gera confusão, mal-entendido, mal-estar. Muito cuidado com isso. E claro, adequação ao público. O estilo da escrita deve estar adequado ao seu público-alvo. Lembre-se bem, a comunicação interna com os colegas pode ser mais objetiva, tem que ter na parte de comunicação com o cliente, com os seus superiores, uma linguagem formal. Esteja sempre atento a isso. Uso da linguagem adequada. Procure ver quem é o seu público a qual você está direcionando, se é dentro da empresa, o seu chefe, a hierarquia, os pronomes de tratamento adequados. Se você está lidando com o seu cliente, procure ver
de forma clara e objetiva aquilo que ele está buscando, toda a atenção necessária, termos claros e objetivos sempre. Nunca, nunca mesmo utilize gírias e cometa erros gramaticais. Isso vai depor contra, isso vai ser extremamente negativo. Seja cordial e respeitoso. Agora vamos trabalhar um pouquinho da abordagem. Conhecer o público é fundamental, como já havíamos descrito anteriormente. A questão do uso de gírias, sabemos muito bem que estamos vivendo em momentos de linguagem digital, de WhatsApp, de redes sociais, mas dentro do ambiente laboral, evitar ao máximo o uso de gírias e situações dessa natureza para não gerar ambiguidade. Trabalhar com a inclusão é um fator muito prioritário no mercado de trabalho, respeitar as diferenças culturais, de gênero, a acessibilidade, a cordialidade, ser respeitoso. A escolha das palavras é algo fundamental para manter um bom relacionamento no ambiente de trabalho. Evite palavras que transmitam negatividade e críticas. Cuidado com a fofoca. Seja conciso e seja completo na sua forma de se expressar. Sabe aquela tal história, o menos é mais? Trabalhando um pouquinho dos conceitos da comunicação não verbal, nós temos uma imagem icônica. Vamos partir do princípio que esses sejam algumas pessoas que estejam aguardando uma entrevista de emprego. Quem está do lado de cá já vai observar a postura de desinteresse, de derrota, de estar mostrando está aéreo, está desinteressado. Muito cuidado com a linguagem não verbal, como você vai estar se posicionando na hora de uma entrevista de emprego. Aqui está, nessa imagem, o exemplo do que jamais deve ocorrer. Então, é muito importante na comunicação não verbal o contato visual. Durante a comunicação, o olho no olho transmite a segurança e o engajamento. Gestos e posturas, muito cuidado, lembra a imagem, a fotografia, o que ela está descrevendo? Então, postura ereta, cuidado ao sentar-se, cuidado no caminhar. A postura tem que ser receptiva e transmitir confiança e vontade de colaborar. Expressões faciais, evita bocejar. Toma muito cuidado como vai estar se portando, como vai estar dizendo. O sorriso, ele indica boa vontade e empatia, nada de cara fechada. Isso depõe contra. Agora vamos para o módulo do atendimento telefônico e atendimento presencial. O atendimento telefônico é interessante a gente ouvir atentamente e demonstrar interesse, responder com educação e paciência, ser claro e objetivo e resolver as demandas com rapidez. Lembre-se que do outro lado está o teu cliente e ele já vai estar buscando você ou porque teve um atendimento que não foi interessante, então já está vindo com você com uma certa carga de estresse. Isso a gente percebe muito na parte de vendas. Se não houve um atendimento oportuno da primeira vez, ele vem com a entrega de um produto que veio com defeito, por exemplo. Essa é a grande chance da gente conquistar esse cliente, manter esse cliente e, claro, ainda por cima demonstrar confiança e atendimento a ele. Lembre-se, lidar com clientes e fornecedores é essencial. Tudo tem que ser muito bem trabalhado, muito bem cuidado. Então, o atendimento, quando ele é bem feito, ele gera satisfação e vai fidelizar aquele cliente. E isso é muito importante, porque vendas se traduzem em dinheiro, dinheiro para a empresa, dinheiro nas vendas, né? A porcentagem que vem no final do mês,
E, claro, é o cliente que vai estar sempre comprando com você porque ele tem confiança em você, ele tem confiança no seu nome, na loja onde você está trabalhando, porque você é o cartão de visitas dele. Não se esqueça disso. Você representa aquela loja naquele momento. Técnicas de atendimento eficaz. Cumprimentar cordialmente, demonstrando simpatia, utilizar uma abordagem personalizada para cada cliente, manter-se calmo em situações adversas e, claro, proporcionar a ele a eficiência no atendimento. Isso é essencial. Redação empresarial e a redação oficial. A redação empresarial e redação oficial. Quais são as diferenças? O que tem por aí? Já estamos chegando ao fim desse módulo. Redação empresarial é a comunicação escrita no ambiente corporativo. Já vimos anteriormente, tem que ser clara, objetiva e formal, garantir transmissão eficaz de informações. Quais tipos de documentos empresariais a gente está falando? A gente está falando dos e-mails que estão cada vez mais comuns no meio corporativo. Se você vai solicitar a entrega de produtos para o seu fornecedor, se você vai comunicar ao seu chefe o balanço de vendas. Então, o uso da linguagem formal. Relatórios, análises detalhadas sobre determinado tema, como foi o relatório de vendas daquele período de evento, seja Dia das Mães, o que for, memorandos, comunicados internos, quando é dentro da própria empresa, então uma linguagem bem coloquial. Os ofícios, esse nós vamos ver entre órgãos públicos ou entre entre empresas e órgãos públicos. Ofícios são comunicados oficiais que são essenciais dentro do ambiente público. Comunicados são informações relevantes para um grupo de pessoas e o abaixo-assinado, que é bem comum, quando tem demandas, propostas de lei, seja para apresentação de uma Câmara de Vereadores, Assembleia. Esse documento ele tem como objetivo a assinatura em prol de uma causa, apoiar uma demanda e solicitar, claro, algo em referência, um projeto de lei, apoiar uma causa. Tudo isso a gente vê aí e, claro, a linguagem tem que ser formal. Produzindo atas. Você se lembra daquela reunião, seja ela de um condomínio, seja reunião de escola, tudo isso geram atas de reunião. Então, a linguagem tem que ser formal, objetiva, muito cuidado, porque é um documento que vai ser registrado em cartório, então toma muito cuidado com o que você vai estar colocando. E, claro, ao final, todos os membros que participaram daquela reunião, eles têm que ler e estar de acordo com aquilo que foi colocado. As atas, quando for participar de reunião, prestem muita atenção, tem que estar bem preciso a data, o local e os participantes que estiveram envolvidos. Os responsáveis pelaquela confecção da ata, eles têm que assinar, em geral o presidente, o secretário, o presidente da instituição, ou o síndico, por exemplo, se foi esse o cargo, o secretário da reunião. Tem que ser abordados os tópicos, toda ata precede a um tema discutido para uma reunião, então eles têm que estar apresentados. E, claro, as decisões tomadas a partir daqueles tópicos que foram levados à discussão, por exemplo, numa Assembleia Geral. Então, os tópicos têm que aparecer e, no final, as assinaturas. Depois, o reconhecimento vai para as vias do cartório. Por aqui terminamos o módulo de hoje. Muito obrigada pela participação e nos vemos no próximo.